As barras de access, ou as barras de acesso, foram criadas nos anos 90 por Gary Douglas, nos Estados Unidos. E desde então têm ajudado milhares de pessoas a mudarem, literalmente a mudarem as suas vidas em múltiplas áreas, seja a nível de carreira, a nível de saúde, relacionamento, a nível financeiro, em todas as áreas. E como é que isto acontece? Como é que a ciência explica as mudanças que ocorrem na mente e no corpo? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. O meu nome é Sandra Pedro, sou terapeuta e mentora terapêutica e deixo-te o convite para descobrir que a felicidade é apenas uma escolha. Antes de entrarmos no tema deste vídeo, eu vou deixar aqui um link para o vídeo sobre como funcionam as barras de access para aqueles que ainda não conhecem. As barras despertaram o interesse da comunidade científica. Além disso, os fundadores do Access Consciousness, Gary Douglas e Dan Hare, convidaram o neurocientista Jeffrey L. Fanning, reconhecido pelo trabalho de décadas desenvolvido na área do mapeamento cerebral. Através de eletroencefalogramas, que consistem naquelas toucas cheias de fios que muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de ver na internet ou até na televisão. Com isso, o cientista procura perceber um impacto na nossa vida das crenças que ficam armazenadas no subconsciente. Para a experiência para a qual ele tinha sido desafiado, Jeffrey Fanning analisou e mapeou o comportamento das ondas cerebrais antes e depois da aplicação das barras de access. Mas antes de falar disso, eu vou explicar um pouco sobre as ondas cerebrais para perceberem a importância desta experiência. Existem 5 tipos de ondas cerebrais: a delta, a teta, alfa, beta e gama. As ondas cerebrais das crianças dos 0 aos 2 anos são delta e das crianças entre os 2 e os 6 anos são ondas teta. Ora, as ondas delta e teta permitem um estado mental programável. Por isso é que as crianças nestas idades conseguem armazenar uma enorme quantidade de informação com o intuito de se adaptarem e sobreviverem no meio em que vivem. Esta informação nada mais é do que a percepção que elas constroem a partir das emoções provocadas pelas experiências. É esta informação que é absorvida como verdade absoluta, que forma as suas crenças, que vão condicionar mais tarde a sua vida enquanto adultos. São estas verdades absolutas que nada mais são do que a interpretação que fazem dos eventos naqueles anos que forma o seu eu, a sua personalidade. Personalidade essa que é depois visível nos seus comportamentos, atitudes, escolhas, pensamentos, sentimentos e emoções. Ou seja, neste período as crianças absorvem toda a informação do seu meio, dos pais, da família próxima, da escola, dos amigos, dos vizinhos, da religião, se a família praticar alguma, da televisão, tudo que irá armazenar depois no seu sistema de memória, no seu subconsciente. É nesta altura que se formam as feridas emocionais que criam as mesmas crenças que os pais que levam para a fase adulta. E toda esta informação que deu origem a feridas emocionais e crenças ficam gravadas nas células, o que os cientistas chamam de consciência celular. Já as ondas cerebrais alfa são em crianças entre os 5 e os 12 anos. As emoções deixam de ser quem interpreta o ambiente externo e passam a ser os nossos 5 sentidos. Nesta altura forma-se a consciência do eu da criança enquanto indivíduo, membro de uma comunidade. A partir dos 12 anos, as ondas cerebrais passam a ser beta, passam a ter uma consciência ativa. Os adolescentes estão saturados da informação que absorveram ao longo de mais de uma década e começam a fazer uma filtragem
filtragem sobre o que faz sentido ou não para eles. Por isso é que esta é uma fase delicada à procura de uma identidade que faça sentido. Os cientistas descobriram que as frequências das ondas cerebrais alfa e teta aliviam o stress e promovem reduções substanciais e duradouras em casos de ansiedade, facilitam o relaxamento físico profundo e uma maior clareza mental, melhoram a comunicação verbal, sincronizam os dois hemisférios do cérebro, estimulam a criatividade, reduzem a dor, promovem a euforia e estimulam a produção e libertação de endorfina. Agora vão perceber porque as descobertas de Jeffrey Fanning são tão importantes na demonstração da eficácia das barras de Access. O certo é que os resultados da experiência deixaram o neurocientista estupefacto. Na experiência que ele conduziu com eletroencefalogramas, o cérebro mostrava uma atividade normal, que é intensa, com altas frequências. Após a sessão de barras, os gráficos mostraram uma evidente diminuição dessa atividade cerebral, em especial nas áreas relativas ao foco, concentração e atenção. Para demonstrar a eficácia das barras, Fanning usou estes resultados para os comparar com resultados de uma outra experiência que havia conduzido com praticantes avançados de meditação. Nós estamos a falar de pessoas que praticam 2 horas diárias de meditação. Nesta experiência, o registro de ondas cerebrais permitiram observar um alinhamento e uma coerência entre as ondas cerebrais e as ondas do coração. Esse alinhamento e coerência permite o alinhamento dos chakras pelos praticantes avançados de meditação, a partir de um profundo estado meditativo, conseguido a partir de ondas teta. Esta coerência e alinhamento já haviam sido comprovados pelo Instituto HeartMath nos Estados Unidos nos anos 90, através da comunicação das ondas cerebrais pelos neurónios e as ondas do coração produzidas pelas neurites sensoriais, que são as células especializadas semelhantes aos neurónios presentes no cérebro. Isto permite observar a comunicação do coração com o cérebro por meio de impulsos, energia, e destes com o universo, o campo quântico, a fonte criadora, o nome não importa. Ora, no seu estudo, Jeffrey Fanning verificou que após a aplicação das barras de Access, a mente funciona em baixa frequência e por isso recebe mais livremente as frequências do campo quântico, algo parecido com o estado meditativo verificado no estudo que efetuou com os praticantes de meditação. E como é que isto acontece? Ele explica que acima do tálamo, a parte do cérebro que regula todas essas frequências de ondas cerebrais, existe uma zona onde estão localizadas as células reticulares, que se conectam a outras células já fora do cérebro. Esta zona correspondente ao chakra coronário. E é por aí que comunicamos diretamente com o campo quântico de informações, ou seja, funciona como uma antena para captar a informação das infinitas possibilidades de que se fala em física quântica. Isto acontece quando existe um alinhamento dos chakras e uma coerência de ondas do cérebro e do coração, o que os antigos denominam de Kundalini. Estas informações ou frequências entram pelo cérebro e distribuem-se pelas células do corpo que ressoam com essa mesma vibração. Existe uma ressonância quando essa informação se espalha pelo corpo. Há mais! Um estudo realizado pela psicóloga e facilitadora certificada de Access Consciousness,
Terry Hope foi realizado com base em resultados de 4 questionários padrão cientificamente válidos e pela medição de padrões de ondas cerebrais usando, mais uma vez, um mapeamento cerebral. O estudo demonstrou que numa sessão de 90 minutos de barras de Access, os participantes tiveram uma redução média de 85% nos sintomas de ansiedade e uma diminuição média de 83% nos sintomas de depressão. A juntar a isto tudo, tal como no estudo conduzido por Jeff e Fanny, os resultados das medições das ondas cerebrais antes e após a aplicação das barras mostraram, também neste estudo, um aumento na coerência cerebral em todos os participantes. A coerência das ondas cerebrais está associada à comunicação entre as várias regiões do cérebro. Os investigadores descobriram ainda que a coerência cerebral mais eficiente está correlacionada com a inteligência, a capacidade de aprendizagem, o tempo de reação, a tomada de decisão e a criatividade. Por isso é que as barras de Access são tão eficazes para pessoas que necessitam de uma mente de alta performance, como atletas de alta competição, pessoas com cargos executivos extremamente exigentes, gestores de equipa, cirurgiões, entre muitos outros. Na descrição eu deixo o link para o vídeo de apresentação do estudo conduzido por Jeffrey L. Fanny e o link para o estudo de Terry Hope. Há ainda outro estudo no qual usaram a termometria, que permite verificar disfunções no organismo através de alterações da energia do corpo. A experiência foi conduzida pela psicóloga e também facilitadora de Access, Lisa Cooney. A médica avaliou pacientes que realizaram 10 sessões de barras. Os resultados demonstraram mudanças drásticas nos níveis de inflamação, bloqueios no organismo, toxicidade e diminuição de ansiedade e stress. No final do estudo, concluiu que as barras de Access promovem uma desintoxicação rápida do corpo, uma melhora na função celular dos órgãos, aumento da capacidade do corpo em estimular mudanças fisiológicas, melhora o sistema imunitário, aumenta a circulação sanguínea e a dissipação de padrões psicossomáticos provocados por traumas. Ainda não ficamos por aqui. Mais recentemente, a facilitadora Thaisa Campos desafiou um médico para verificarem o que acontece com o sangue após uma sessão de barras. Antes da sessão, foi retirada uma pequena amostra de sangue com uma picada no dedo semelhante aos testes da diabetes para verificação do potencial zeta, ou seja, a possibilidade de coagulação do sangue. Essa amostra de uma paciente que sofre de depressão foi observada em microscopia de campo escuro e campo claro. Ao analisar a amostra em campo escuro, percebeu-se uma aglutinação intensa, uma energia fraca, sim, porque os componentes do sangue possuem carga positiva e negativa e extrema má circulação. Em campo claro, a aglutinação era sem forma, a energia muito fraca e um potencial zeta baixo. Após a aplicação das barras de Access, estamos a falar de apenas uma aplicação, foi coletada uma nova amostra que revelou uma carga elétrica positiva maior, logo uma maior dispersão das células, o sangue mais fluido, ou seja, a corrente sanguínea melhorou consideravelmente. Os glóbulos vermelhos dispersaram-se, o potencial zeta na membrana melhorou, o que permite verificar uma maior absorção de nutrientes e de mais oxigênio para as células e para o cérebro. A própria forma das células alterou-se, ficaram mais dispersas e esféricas. Eu deixo também o link desta experiência em baixo para poderem ver. Como vês, as mudanças são reais e a ciência tem vindo a comprová-lo.
mas permitiu verificar que uma sessão de barras funciona como uma meditação extremamente profunda, permite uma melhora significativa a nível mental, emocional e físico. Melhor tudo, não precisas meditar 2 horas por dia, nem precisas saber o que estás a eliminar. Basta uma sessão de barras de 1 hora. Agora que já sabes tudo isto, vais fazer escolhas diferentes. Até porque ser feliz é uma escolha. Vais escolher ser feliz? Que a abundância, a facilidade, a leveza, a alegria e diversão sejam uma realidade cada vez maior na tua vida. Beijo no coração e até ao próximo vídeo.